paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você, tudo bem? Estamos juntos em mais uma aula, hoje nossa quarta aula do Discipulando e dentro do nosso assunto Conhecendo as Doutrinas Cristãs, hoje nós temos um tema muito especial que é Crendo no Deus Trino. Fique comigo que a partir de agora nós iremos estar falando sobre esse assunto. Taught my heart and grace my fears relief. How precious. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: E agora vemos como por espelho em enigma, mas então lá na glória veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Ou seja, as nossas dificuldades, ou as dificuldades que eu tenho, que você tem, de entendermos muitas coisas na palavra de Deus, só serão plenamente reveladas aos nossos olhos lá na eternidade. Então, irmãos, talvez alguns de vocês sentirão um pouco de dificuldade para compreender e entender essa doutrina. Mas não há como negar que a doutrina da Trindade é uma doutrina totalmente bíblica e a Igreja tem defendido essa doutrina através dos séculos. Sem dúvida alguma, vale a pena nós procurarmos compreender, entendermos esse ensinamento. O nosso primeiro tópico dessa lição é evidências bíblicas do Deus Trino. O segundo tópico tem como título equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade. E o nosso terceiro tópico tem como título o Deus Trino opera em sua vida. Nosso texto está no Evangelho de João, capítulo de número 1, até o verso 14. Diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No nosso primeiro tópico, evidências bíblicas do Deus Trino, nós temos 3 subdivisões ou subtópicos. O primeiro é evidências bíblicas do Deus Trino no Antigo Testamento. O segundo, em o Novo Testamento. E terceiro subtópico, evidências bíblicas do Deus Trino no ministério de Jesus Cristo. No segundo tópico, nós temos equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade, e aí nós temos 3 subtópicos que se dividem. As pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação, é o primeiro subtópico. O segundo é, as pessoas da Trindade não são modos diferentes do Deus Altíssimo se revelar. E terceira, as pessoas da Trindade não são 3 deuses. Terceiro tópico nós temos como título o Deus Trino opera em sua vida. E como o Deus Trino opera em sua vida? Em 3 formas diferentes. A primeira é de uma maneira amorosa, a segunda de uma maneira servidora e a terceira de uma maneira comunitária.
O nosso primeiro tópico é evidências bíblicas do Deus Trino. O nosso primeiro subtópico é evidências bíblicas do Deus Trino no Antigo Testamento. Então, a doutrina da Trindade não é claramente revelada no Antigo Testamento. Sem o ensino do Novo Testamento, não estaríamos conscientes dessa verdade. Embora não seja explicitamente mencionado, a base da doutrina pode ser detectada ao explorar o Antigo Testamento. As Escrituras do Antigo Testamento lançam algumas luzes sobre o aspecto trino do Deus único. Uma sugestão da doutrina da Trindade pode ser encontrada no primeiro verso da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, quando nós folheamos o Velho Testamento, nós vamos encontrar tantos outros versículos que, infelizmente, por uma questão de tempo, nós não iremos estar falando aqui. Mas lá no verso 26 do capítulo 1, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A palavra é usada em outros lugares em Gênesis. Vamos ver lá, vamos observar aqui, no capítulo 3, no verso 22, então disse o Senhor Deus: eis o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E também no incidente da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, verso 7, diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isaías, também o profeta, registrou, dizendo assim, em Isaías capítulo 6, verso 8, então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nosso segundo subtópico, dentro de evidências bíblicas do Deus Trino em um Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a revelação sobre a doutrina da Trindade fica um pouco restrita, já no Novo Testamento nós podemos compreendê-la melhor. Se nós só pegarmos aqui o texto que nós lemos como base, lá em João capítulo 1, no verso até o verso 14, nós iremos entender claramente que não tem como você fugir da doutrina da Trindade. Por quê? Porque a Bíblia claramente diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos entender isso melhor? Então, quando Deus fez o mundo, tinha alguém que estava lá com Ele. Nós lemos alguns textos do Velho Testamento. Tudo que Deus ia fazer relacionado à sua criação tinha uma cooperação. Por exemplo, lá no princípio, quando Deus fez o mundo, Deus fala assim, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo era o executor. Mas havia a palavra de Deus, quando Deus ordenava. E aí nós lemos aqui, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós entendemos que a palavra é o Senhor Jesus. Então, Deus é aquele que ordena, a palavra é Jesus, e o Espírito Santo é aquele que executa a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, já por aí você vai entender que existe uma cooperação, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vou deixar mais alguns textos para que você possa meditar mais tranquilamente aí no seu lar, na sua casa. Mateus capítulo 11, verso 27, Filipenses capítulo 2, verso 10, João capítulo 8, verso 58, João capítulo 10, verso 30, Colossenses capítulo 1, verso 17, Hebreus capítulo 1, verso 8, Apocalipse capítulo 3,
verso de número 14, para você ler calmamente aí, você entender que de fato o Senhor Jesus e o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, tinha uma conexão, tinha uma integração, tinha uma comunhão, que Jesus não fazia nada que não fosse a permissão do Pai. Jesus era submisso ao Pai, mas Jesus também tinha o poder, tinha autoridade. Se ele não quisesse, por exemplo, morrer pelos meus pecados, ele poderia não ter morrido, mas ele aceitou morrer pelos meus pecados, morrer pelos seus pecados, porque ele era obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Nosso terceiro subtópico, evidências bíblicas do Deus Trino no ministério de Jesus Cristo. Para além dos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma maneira honesta e convincente de atestarmos a revelação trinitária do Deus único é estudando o ministério terreno de Jesus. Ou seja, quando Jesus esteve aqui, nós vamos entender claramente. Primeiro, que ele foi enviado pelo Pai. Aí a Bíblia diz lá em João capítulo 3, verso 3,16, porque Deus amou de tal maneira esse mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi enviado pelo Deus Todo-Poderoso e Jesus começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, e aí nós lemos lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 21 e 22, Jesus foi sendo batizado. Jesus se submeteu ao batismo de João. E quando Jesus entra na água, que ele é batizado por João até inclusive achou que ele não era digno de batizar Jesus. E quando Jesus então é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem sobre forma corpórea e ele pousa sobre o Senhor Jesus. E ali então nós vemos a manifestação das três pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que ouve-se uma voz do céu que diz: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo." Então aí nós vemos claramente a manifestação da Trindade, ou seja, Jesus ali em carne, o Espírito Santo descendo em forma corpórea e uma voz do céu que dizia: "Este é meu Filho amado, a quem me comprazo." Então, a doutrina da Trindade fica bem clara nesse texto e em outros textos aqui do Novo Testamento também. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 17 ao verso 19, nós podemos entender que o Filho foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas e o ano da graça de Deus. Então, Lucas estava usando um verso lá do Velho Testamento que falava sobre o ministério de Jesus, que Jesus viria para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nosso segundo tópico é equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade, e o nosso primeiro subtópico é: as pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação. Bom, o título, na verdade, está dizendo o seguinte, que existem alguns que ensinam que, nessa doutrina, que o Pai é maior que o Filho não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa e que o Espírito Santo não é Deus, mas que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. E esse ensinamento é chamado de subordinacionismo. Então, é um ensinamento, é uma doutrina, porém que ela não contempla, quando nós vemos a palavra de Deus, ela deixa alguma coisa a desejar. Nosso terceiro subtópico do segundo tópico é: as pessoas da Trindade não são três deuses. Essa crença é chamada de triteísmo, ou seja, eles acreditam ou acredita-se que a Trindade que nós ensinamos são três deuses, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são deuses distintos, separados e autônomos. Porém, a Bíblia não ensina assim.
E a Igreja de Cristo afirma e reafirma a existência objetiva de 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, nós não cremos que sejam separados. Ou seja, nós cremos que é uma unidade perfeita, há uma unidade perfeita na Trindade. Assim, é o Deus da Bíblia. Ele é perfeito. As Escrituras Sagradas afirmam com clareza, lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Deus único, o Deus trino que opera em nossa vida. Esse é o Deus da glória. É o Deus que nós cremos e o Deus que nós pregamos. Para que possamos encerrar o nosso terceiro tópico, que tem como título, o Deus Trino opera em sua vida, e aí nós vemos Deus operar de 3 formas, que são os nossos subtópicos, subtópico 1, 2 e 3, que é, Deus opera em sua vida de uma maneira amorosa, de uma maneira servidora, de uma maneira comunitária. Então, meus irmãos, para concluirmos, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus pleno, o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus verdadeiro. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a minha história, Jesus conhece a sua história, Jesus conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele sabe todos os seus pensamentos. E essa doutrina da Trindade nos revela e nos mostra exatamente isso. Como é importante nós estarmos em comunhão uns com os outros. Como é importante nós estarmos juntos em oração. Como é importante nós compartilharmos o pão, a Santa Ceia do Senhor. O amor de Deus é incomparável. O amor do Senhor é indizível. O amor do Senhor Jesus, da mesma forma, não tem como explicar. E o Espírito Santo executa esse amor nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente. E eu quero finalizar dizendo que essa doutrina da Trindade não é uma doutrina simples de se entender, de se compreender. E nós tentamos resumir aqui o máximo possível, porque se nós fôssemos falar, gastaríamos muito tempo e fica um vídeo muito longo e muito cansativo. Então, eu procurei enxugar o máximo possível, tirei muitas partes e deixei aqui apenas alguns versículos, algumas partes, para que você possa ler a sua Bíblia Sagrada, você possa entender o que Deus quer para a nossa vida. O mais importante é que o Senhor Jesus te ama, é que o Deus verdadeiro enviou seu Filho a este mundo, que o Espírito Santo está agindo na sua vida, que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, que Jesus é o Salvador e que Deus é o nosso Pai. Que Deus te abençoe e que você continue crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Um abraço. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso programa, inscreva-se e que Deus possa te abençoar grande e poderosamente. Um abraço e até a próxima.